Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos vocês. É uma alegria novamente estarmos de volta com mais um podcast Café com Deus, o seu podcast. Com certeza, Café com Deus é um podcast que trará edificação com temas de vida cristã e teologia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe conosco, né? Compartilhe esta obra maravilhosa que Deus nos tem dado para ser bênção para a tua vida e para a tua família. Hoje nós estamos aqui dando início a mais um programa onde queremos trazer palavras, ensinos, né, poderosos das Escrituras Sagradas que vão com certeza trazer um crescimento espiritual para a tua vida, para a tua história. Depois a gente vai colocar algumas nomenclaturas ao longo dos nossos episódios, né, se eu posso assim chamar, programas, Promessas Osasco e Promessas Zona Sul, para você seguir lá no Instagram. Então você pode anotar aí e depois você seguir a gente. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo a mais esse podcast. Hoje nós vamos abordar um tema polêmico, como sempre, né? Um tema importante e muito atual. Mas antes de nós abordarmos esse tema, de fazermos aqui a leitura bíblica, eu queria convidar você a que você conhecesse, né? Se você não conhece ainda, o meu querido pastor César Ferreira, um amigo, um teólogo, um pastor que trabalha comigo já há muitos anos. Pastor César, é uma alegria ter você no nosso programa. Pastor César é uma referência para nós na teologia, é um professor, é um mestre, um ensinador, um escritor, e já esteve comigo em 2 outros podcasts que nós realizamos, e com certeza será uma figura muito presente no nosso podcast. Pastor César Ferreira, seja muito bem-vindo a esse programa novamente. Muito obrigado, meu pastor querido. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente. A sua audiência é muito importante e nós estamos aqui para servir. E quando eu me refiro servir, é servir mesmo, porque é um chamado, é uma vocação que nós temos amor em fazê-lo, e esse momento que nós vamos passar juntos certamente vai ser de muito valor, e eu espero que acrescente muito a sua vida espiritual também. Como eu digo, deixe os seus comentários, sugestões para novos temas, e nós estamos aqui, meu pastor. Obrigado, pastor César. Bora conversar. Obrigado. Pastor César, o texto que Deus colocou no meu coração para que nós lêssemos hoje, e vamos falar um pouco a respeito, está em 2 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. O tema são os falsos mestres, é o tema do texto, né? Mas o nosso tema que nós vamos aqui conversar, né? Um debate saudável, uma conversa saudável, é o grande desvio da igreja. Será que a igreja se desviou em algum ponto da história? Será que a igreja convergiu por caminhos que não era para ter convergido? É preciso, pastor César, e o nosso ouvinte há de pensar também sobre isso. É preciso que nós retornemos a um cristianismo bíblico? Parece que estou sendo redundante, né? Mas é para a gente pensar. Se a igreja se desviou do caminho e se é necessário ela voltar a um cristianismo bíblico. Mas vamos ler o texto? O texto nos diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo.
e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfêmio diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Pastor César, eu vou ler só até aqui no 13, porque o texto é bem extenso, né? Mas aqui já tem uma boa leitura e uma inicial daquilo que Pedro está trazendo para nós em relação aos falsos mestres. Pastor César, o grande teólogo americano Francis Schaeffer, um apologista de grande renome, ele escreveu o seguinte: com base nisso, eu quero que o senhor faça o seu comentário em relação ao que eu li e ao que eu vou ler aqui do Schaeffer. Eis o grande desastre evangélico: a negligência dos cristãos em defender a verdade como verdade. Há apenas uma palavra para isso: acomodação. A igreja evangélica se acomodou ao espírito mundano desta época. Pastor César, diante do que li, que é antigo, são escritos antigos, né? E diante do que li também do Schaeffer, que é novo, o senhor tem essa visão de que houve um desastre, está havendo um desastre no cristianismo brasileiro? Essa pergunta é bastante pertinente e a gente pode começar dividindo essa questão da igreja e historicamente também. Vamos lá. Se a gente pegar igreja como igreja local, a gente pode usar a referência de Apocalipse sobre a igreja de Éfeso, que nasce uma igreja muito boa, pujante, lá no capítulo 19 de Atos, de um grande avivamento através do apóstolo Paulo. E Paulo escreve uma carta posteriormente. Essa carta não tem nenhuma repreensão pesada, é uma carta admirada pela teologia como a Carta das Regiões Celestiais. E décadas depois, João, pelo Espírito Santo, envia outra carta para a mesma igreja de Éfeso. Por sinal, João foi bispo em Éfeso. E o que aparece nessa pequena carta do Apocalipse, capítulo 2? Volta ao primeiro amor. Então, os efésios começaram bem e estavam numa altura não tão bem assim. Deus está dizendo, começou legal, não está bom. Tiatira começou meio capengando e a carta que eles recebem no Apocalipse dizia o contrário. As últimas obras me agradam. Ou seja, não começou tão bem, mas agora está legal. Então, existem desvios que nós podemos perceber no microsistema religioso evangélico, né, para ser bem específico, de igrejas locais ou denominações, às vezes, que se desviam da ortodoxia e de uma vida e de uma pregação bibliocêntrica, cristocêntrica. Agora, quando a gente analisa o macro, historicamente, houve desvios constantes na igreja enquanto organismo, enquanto noiva de Jesus, que
que nós entramos com os pais da igreja fazendo defesas assim pesadas contra hereges importantes do segundo, terceiro século e vai por aí. Nós temos, para chegar mais perto aqui, no século XVI, a grande reforma protestante, que não era uma proposta de igreja, mas era um protesto, né? Lutero dá a entender que ele não tinha um projeto de igreja nova para começar, mas sim um protesto com aquele modelo de igreja que estava e ficou caracterizado, estava desviada, estava apostatada da fé. Em uma série de eventos que a gente poderia elencar aqui, mas numa outra ocasião. Sim. E agora, trazendo para a nossa realidade presente, nós vemos também na cena evangélica problemas seríssimos com relação a princípios de apostasia, um flerte com uma teologia liberal, progressista, que não lembra a Jesus, que não lembra a igreja de Jesus. E como bem disse o apóstolo Pedro na leitura inicial, essas heresias, elas são encobertas, são veladas. E existem dois tipos de heresia, né? Enfim, é sério, mas é uma coisa incrível. Existe heresia de 1,99 e existe heresia muito sofisticada. Essa é complicada, porque não é tão fácil para o leigo identificar, e quando um pastor sério combate, ele pode ser mal interpretado, às vezes até por membros da igreja que não percebem, como disse Pedro, que é uma heresia encobertamente colocada ali. Perfeito. O versículo 2 aqui, pastor César, ele diz o seguinte: e muitos seguirão as suas dissoluções, as dissoluções dos falsos mestres, né? Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, né? É sério, muito sério. E aí ele diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dorme. Ou seja, há um relógio de Deus posicionado com relação a tudo isso, né? Mas, pastor César, o Schaeffer, ele foi brilhante porque ele diz o seguinte: ele diz que houve uma acomodação da igreja ao espírito mundano. Foi um dos temas que nós falamos no podcast passado, né? Falamos sobre isso, sobre os efeitos do mundanismo da igreja. Até não dá para você separar muito em relação ao que a gente está falando aqui, porque tem tudo a ver, né? O espírito acomodado da igreja do nosso tempo ao espírito mundano dessa época. Então o Schaeffer colocou muito bem. Agora o que eu percebo também, eu quero trazer um pouco, depois da Segunda Guerra Mundial nós vemos a pós-modernidade. E a pós-modernidade, ou pós-modernismo, ele diz o seguinte, que ele trabalhou as mudanças sociais, culturais, artísticas, filosóficas, científicas, e ele trabalhou tudo isso, né? O pós-modernismo fez isso daí. Mas as características básicas do pós-modernismo que eu queria ler aqui é o seguinte: é um predomínio do instantâneo, levando você para perto das fronteiras, gerando uma ideia no pós-modernismo de que o mundo está cada vez mais avançado e que o mundo é cada vez mais virtual. Então, não há fronteiras, não há mais limites. Todo mundo é livre para imaginar o que quiser, para pensar o que quiser. O pós-modernismo tem essa influência. O senhor acredita que o pós-modernismo ele influencia a igreja hoje? Ele entrou um pouco na igreja? Entrou, porque assim, se a gente recuar ali para a Idade Média, o que nós temos basicamente, dentro desse pequeno contexto que a gente está trabalhando aqui? A igreja controlava todo o universo da época, Deus era o centro do universo, Deus era o centro da sociedade, a fé,
havia problemas, às vezes, de saúde que a igreja interpretava como espíritos malignos. Então, houve muita controvérsia e muitas circunstâncias desnecessárias e abuso até de poder nesse período. Quando a gente tem Revolução Francesa e Reforma Protestante, aquela convulsão no Velho Continente a partir do século XVI, aí nós chegamos no início ali da modernidade, aonde não será mais a fé o eixo do mundo, mas a razão. Então, nesse sentido, quando a razão, imagina uma tenda, um circo, que é sustentada por uma haste, alguma coisa assim, e esse sustento é Deus. Tira isso aqui e entra a razão. A razão é subjetiva. E a partir de então, o impacto chega na igreja também, e para chegar agora na nossa realidade mais próxima, nós vemos muitos colegas, pastores, e eu diria nomes importantes da teologia brasileira, que quando nós ouvimos o sermão, a exposição, entrevistas, se nós pensarmos em cosmovisão é a gente pegar um óculos do evangelho, colocar nos olhos e dizer assim, eu interpreto família a partir do evangelho, eu interpreto vida a partir do evangelho, eu interpreto criação, eu interpreto toda a nossa realidade é interpretada a partir das escrituras. Mas, dependendo da situação e do local que eu estou, me posicionar com as lentes do evangelho, eu posso ser constrangido ou constranger alguém. Pura verdade. E aí o que nós temos? Nós temos um afrouxamento, se a gente usar as palavras do apóstolo Pedro, doutrinário, a ponto de, por avareza farão de vós negócio, e para fechar um bom negócio, eu preciso suavizar o meu discurso, e com isso a gente vai abrindo outras possibilidades, e aonde passa um boi, passa uma boiada, né? Nós temos, por exemplo, para ficar em um exemplo, o relativismo teológico, né? Vou dar só um exemplo. Quando nós falamos de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, nós sabemos que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e tem uma série de atributos que não são comunicados e uma série de atributos que ele nos comunicou, como amor, justiça, paz, ele emprestou para a gente isso. Sim. Agora, o que nós vemos em muitos púlpitos por aí? Os atributos de Deus são arrancados ou omitidos em detrimento de um único atributo, que é o amor. Então, o Deus de muitos púlpitos, ele só ama, ele não é justiça, ele só é amor. Então, quando alguém levanta a voz, ergue a voz, dizendo que Deus também é justo e que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, soa estranho. E então nós temos uma relativização teológica em que Deus ele é mutilado, ele é vendido aos pedaços. E a sociedade compra a parte que fala do amor. E é basicamente isso que nós temos aí. Perfeita a sua explicação, pastor César. Então, com certeza, nós observamos que houve um desvio, que a igreja está num desvio. Não é só uma característica da igreja brasileira, uma característica da igreja mundial, né? Ela está tendo um desvio no mundo todo. A teologia está sendo desviada por conta dos ensinos progressistas que a gente tem observado. O pós-modernismo trouxe muito disso para nós. Então, a igreja está vivendo uma influência. A igreja está vivendo um momento em que nós, líderes, nós, pastores, precisamos repensar a nossa verdade das Escrituras, né? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Eu percebo, pastor César, que nós fomos arrastados nessa onda do pós-modernismo. Nós, inevitavelmente, sofremos esse arrastão com um tsunami que vem contra a igreja. Falamos isso em outra ocasião. E hoje o senhor acredita que o mundo já não é mais tão amistoso com a igreja? Não é. Não dá mais. Agora, tem um detalhe, né, falando de pós-modernidade,
que é muito importante nós estarmos atentos. O livro mais vendido do planeta é a Bíblia, disparado. Eu nem sei qual é o segundo lugar. Já ouvi dizer que é o Peregrino, mas não fui checar. Mas o ponto é que quando Gutenberg fez aquela máquina poderosa ali que vai imprimir o primeiro livro, foi a Bíblia, o primeiro livro impresso. Com esse exemplo, eu quero dizer que todas as novidades, sejam tecnológicas, sejam dialéticas, que aparecem, eu penso que a igreja deve prestar atenção e pensar que movimento faz para não perder o time da história. 2 exemplos. Daniel estava na Babilônia. Babilônia, que foi tema do nosso primeiro podcast aqui, o espírito da Babilônia, baseado em Apocalipse 17 e 18. Daniel estava na Babilônia. Teve um processo seletivo do império lá, de cargos públicos, cargos importantíssimos. Sim. Ele estava concorrendo àquele processo. Ele ficou em primeiro lugar, 10 vezes mais inteligente que os demais. Sim. O que eu penso em relação à igreja? Se a igreja está inserida num contexto pós-moderno, e por pós-moderno nós estamos falando aqui de uma modernidade materialista, ateísta e por aí afora, a igreja não deve se isolar e criar um gueto e uma subcultura. Antes, ela deve sair, fazer uma leitura do espírito do seu tempo e, como Daniel, 10 vezes mais inteligente. Então, não vamos nos esconder. Vamos procurar um meio, um caminho inteligente, intelectualmente plausível e irrefutável, e vamos usar tudo que está acontecendo nesse tempo presente para dialogar da melhor maneira possível. Um outro exemplo, nós temos Paulo em Atenas. Imagina se a gente trocasse os personagens. Pedro, que pregou aquele belíssimo sermão em Atos 2, mas o contexto ali era Jerusalém, só judeus. Pedro se levanta como um bom judeu e ele não é questionado e traz uma palavra excelente. Agora, pega o mesmo Pedro e coloca em Atenas. Não ia dar certo. Porque Pedro não tinha a habilidade de Paulo, ele não tinha um estômago missional como Paulo. Paulo era os mundos de Paulo, romano, grego e judeu. Era um homem versado, poliglota, de um preparo intelectual incrível. Fantástico. Quando ele fala em Atenas, o pessoal para ouvir. O que eu quero dizer com isso? A igreja precisa dialogar com o mundo, e a gente chama isso na teologia de intersecção, ou seja, a capacidade de pegar o que está sendo dito ali e abrir diálogo, não fechar, abrir diálogo para mostrar, para pôr à mesa a proposta que a igreja tem. Deus falou para o pastor Tim Keller começar uma obra na cidade ou no estado mais terrível do mundo, que é Nova York. E ele abriu uma igreja lá. E Tim Keller é referência mundial de um pastor contemporâneo, de uma eloquência incrível, de um academicismo incrível, que conseguiu plantar uma igreja em Nova York e Deus prosperou aquela obra. Então, assim, é necessário a igreja não recuar, não ficar assustada, aprender a dialogar. Muito bem. Pastor César, eu vejo uma igreja sonolenta. Sonolenta. Verdade. Eu vejo uma igreja que adotou um novo modo de trabalhar. Eu vejo, não sei se é uma percepção só minha, mas eu queria entender a sua percepção. A igreja está mais comercial? Isso é muito mais sério. social? Mais social. E menos espiritual? Eu vou chamar isso de relativismo eclesiológico. Eclesiológico. Em que sentido? A gente pega o pragmatismo. Se você em casa ler 2 Reis 16, leia o capítulo todo, é pequenininho. Fala do rei Acás. O rei Acás, ele fez o quê? Aí você vai falar assim, mas está lá no Antigo Testamento, isso é muito longe para um exemplo atual. Mas é a mesma coisa, o modus operandi é o mesmo. Acás estava com um problema com o rei da Síria. O que ele fez? Ele fez uma jogada política religiosa. Ele se aproximou, pegou do templo os tesouros e levou de presente para o rei da Síria. Ou seja, é um ato blasfemo que ele fez. Sim. Mas era um ato político. Aí, passando por Damasco, ele viu um altar muito bonito. Ele pediu
o desenho, ou a planta daquele altar, mandou para Jerusalém, para o sacerdote, que eu acho que é Urias, não me lembro o nome dele, e falou para ele assim, ó, eu quero um altar idêntico a esse de Damasco. Só que é Damasco, é um altar pagão, ele queria um igual. E o sacerdote fez e colocou no ambiente do templo. O que ele fez com o altar que estava no templo, que é o altar do sacrifício para o Deus único e verdadeiro? Sim. Ele disse, afasta para o norte. Depois, tinha uma plataforma alta, ele disse, isso é um sacrifício para o pessoal subir, desça e coloca embaixo. O que eu estou mostrando com esse desenho mental, essa imaginação aqui no capítulo 17 de 2 Reis? Acabe estava sendo pragmático. Eu estou numa situação complicada, eu preciso me fortalecer, eu preciso fazer alianças, e com isso, o altar de Deus sai fora, isso aqui complica para o pessoal subir. Eu abaixo, e foi simplesmente abrindo precedentes, quando que, na verdade, o desenho do templo, a planta do templo foi dada a Moisés. Sim. Quando foi construída, através de Salomão, a mesma planta, só que agora com pedras, e uma estrutura física diferente, mas a planta é a mesma. O que eu quero dizer é que existem marcos, biblicamente, que não são negociáveis. Sim. Não são negociáveis. Paulo chegou em Atenas e disse assim, em alto e bom som, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele odiava a idolatria, Paulo, mas ele não disse cambada de idólatras. Ele disse, eu vejo que vocês são muito religiosos. Sim. E esse altar que vocês plantaram aqui ao Deus desconhecido, vocês estão homenageando um Deus que vocês não conhecem. Vou contar a história para vocês desse Deus. Sim. É um diálogo, uma intersecção. Eu conheço a cultura e a partir desse ponto, dessa referência, eu abro o diálogo. Mas o que nós vemos hoje, para fechar a pergunta, e na minha resposta, é que muitos pastores, pragmatismo é o seguinte, é Davi levando a arca para Jerusalém, faz um carro novo de boi, mas não é num carro novo de boi que se carrega a arca, Não. É nas costas. Então existem coisas, voltando ao que eu brinquei semana passada, que podem ser modernizadas, mas tem coisas que são mundanizadas. Então o pragmatismo é uma praga que invade muitos púlpitos. Eu acredito que isso é um pecado que parte da vaidade, no sentido de que eu olho para a tua igreja, a minha não acontece na mesma velocidade, na mesma proporção e na mesma relevância que a sua, eu vou lá, tento copiar e implantar. E aí, nesse mercado, acaba valendo praticamente tudo. É triste. E é o texto que foi lido no início. Por avareza farão de vós negócio. Pastor César, eu vou mais fundo para provocar o nosso internauta e vamos mais fundo. O senhor acredita, parece que eu tenho visto isso, eu tenho sentido isso. A igreja não me parece que ela está tomando uma vertente comercial no sentido assim de que está parecendo franquia. Parece que você vê ela se multiplicando, não que Deus não esteja, eu não estou dizendo que Deus não está operando, né, nas igrejas, mas às vezes a gente percebe que parece que a igreja marketizou-se, né? Então se abre rapidamente em vários lugares para conseguir um número maior de membros e rapidamente essa igreja se torna conhecida e volumosa e grande. Não dá essa ideia, não passa um pouquinho da ideia de corporativismo, de mercado? O senhor não sente isso? Passa sim. Aí a gente tem, para começar, dois pontos, né, necessários aqui diante de Deus até. Primeiro, motivação. A gente não sabe, às vezes, a questão da motivação. Não sabemos. Porque nós podemos falar de uma santa biboca, me desculpa a expressão, ou de uma obra faraônica. Eu digo isso porque a minha igreja, né, enquanto igreja local, ela é de periferia. Então, lá no entorno, existem igrejas que são minúsculas, né? Uma pequena porta, está ali começando a obra com muita dificuldade e tal. Agora, eu não posso pensar que, de repente, aquele irmão lá no
no interior de uma periferia do Brasil afora, esteja com a motivação alinhada com Deus para começar aquele trabalho. Então, assim, pegando Santa Biboca ou obras faraônicas, Deus sabe das motivações, às vezes são as mesmas. Egoísmo, vaidade e tudo mais. Agora, existem obras, a igreja precisa crescer. A igreja que não cresce está com problema porque é um organismo vivo, e se é um organismo vivo, naturalmente, que é sobrenaturalmente, ela precisa crescer. Ela cresce espiritualmente. Se não crescer, ela tem algum problema. Sim. Agora, a pergunta, ela traz no cerne uma questão séria, que é exatamente o problema que eu verifico e que eu atesto, conhecendo casos realmente assim, de perto ali, full time, de pessoas que, por exemplo, são ordenadas sem o menor preparo. Então, eu noto que existem igrejas que, por demanda, começam a abrir outros trabalhos. Uma urgência de abrir rápido, de ter gente rápido, você tem dinheiro, você tem caixa, você tem estrutura para manter, você já nasce grande, todo estruturado. Isso, claro que a gente não vai negar, né, pastor César, que isso não impacta a gente. Impacta a gente, né? Você chegar, uma estrutura, mas assim, amém, glórias a Deus por isso, para quem tem condições, mas é o que você disse aí, eu pego esse gancho, puxando rapidamente aqui, começa-se a igreja rápido porque a demanda tá alta, a demanda é alta, procura também é alta, e você pega obreiros mal formados ou formados por mestres ruins e bota esses obreiros para trabalharem. Porque é o que Pedro está falando aqui. Ele está falando de uma pureza doutrinária. Ele está falando aqui que havia uma dissolução da verdade, da doutrina, blasfemando o caminho da verdade. Então a gente vai perceber que vai nascer uma igreja rapidamente com um líder não totalmente preparado, sem vivência espiritual. O senhor acredita que isso pode complicar mais ainda a situação? Complica porque se a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática, Paulo, pelo Espírito Santo, ele estabelece o padrão para não é nem ordenação, é indicação Sim. de alguém que pretenda ser ministro. Paulo diz, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Sim. Convém, pois, e aí ele elenca uma série de qualificações, e todas as qualificações ali, elas são de caráter moral, e não aparece ali nem um dom espiritual para dizer, ele é isso, aquilo, não. Se é íntegro. O que nós percebemos é essa avalanche de igrejas que aparecem, o que fica evidente é o despreparo dos obreiros que estão à frente dessas igrejas. Então, uma doutrina rasa. Se estão despreparados, então, assim, qual a razão de abrirem tantas igrejas se os obreiros são mal formados? Então, algum problema nesse mecanismo, nesse processo, está acontecendo. Porque se não há preparo, Paulo diz que não se deve ordenar neófito. E Santo Agostinho dizia, por neófito, não se entenda apenas recém-convertido. Ele dava mais esmiuçadamente algumas considerações acerca do perigo de pessoas inteligentes, de pessoas intelectualmente capazes de elaborar com retórica e com destreza um sermão, um discurso, e que na verdade não tem vida com Deus. A pessoa aprendeu a fazer aquilo. E de repente você tem nos púlpitos da igreja pessoas vazias, pessoas desqualificadas biblicamente e que a única explicação que tem é realmente mercadológica, porque como se abre tantas igrejas sem um devido preparo. Agora, eu vou deixar aqui um exemplo de um pastor no Rio de Janeiro, que ele faz o seguinte, Deus falou com ele. Ele estava nos Estados Unidos, brasileiro, casado com uma americana. Deus disse, vá para o Brasil e abra uma igreja. E vai ser assim, você vai abrir uma igreja, formar pastores que vão abrir igreja, que vão formar pastores e abrir igreja. E ele começou esse ministério e hoje, quando ele vai abrir uma igreja, por exemplo, ele pega o melhor time de pastores e leva para aquele determinado lugar.
E ele fica, aquele grupo de pastores ficam ali meses trabalhando de uma maneira realmente assim, espiritualmente e materialmente focados naquele projeto para desenvolverem uma obra ali. Questão de pouco tempo, eles têm uma estrutura. Ou seja, aí nós estamos falando de um trabalho sério, de um trabalho que tem uma motivação bíblica e que não há um pragmatismo no sentido do mau uso, mas de aceleração do processo. Ok. Pastor César, ainda dentro desse tema, que esse tema ele é abrangente, né? Ele é abrangente e ele vai abrindo outras janelinhas, né? Uhum. O senhor acredita, ou não, que essa baixa formação de obreiros, esse nível baixo, uma demanda muito forte, um processo que tem que ser rápido, porque a igreja precisa funcionar, precisa abrir. Eu tenho um prédio alugado, tenho uma estrutura, investimos tantos milhões ou 1.000, investimos lá, e temos que botar esse prédio para funcionar porque tem que pagar a despesa. O senhor acredita com essa baixa formação dos obreiros, essa igreja ela pode até crescer, mas ela não vai gerar, esses obreiros não vão gerar pessoas descontentes futuramente e vão gerar até crentes que vão ter traumas religiosos profundos Não por tenho conta de dúvida. uma teologia enfraquecida? Não tenho dúvida. Eu acompanhei por 5 anos um grupo de pessoas queridas. Acompanhei, assim, 5 anos, ininterrupto, esse grupo de irmãos. Eles eram de uma denominação, por sinal da sua cidade, de uma igreja fantástica de celebridades, uma igreja economicamente muito bem, obrigado. Sim. Mas olha que coisa interessante o que é a espiritualidade. A espiritualidade é um fenômeno que Marx e qualquer outro pensador do passado ou do contemporâneo não consegue explicar esse fenômeno. Como disse Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem precisa de religião. Seja Sim. uma religião de materialismo, eu creio em mim mesmo, eu creio na ciência e tal. Mas a partir de uma fé, ou seja, acreditar no sol. Mas o homem é um ser religioso. E eu digo isso porque essa igreja era um centro de riqueza tremendo. E o que aconteceu? Os pastores, eles diziam assim, ó, você vai casar com ela vai casar com esse aqui, e formavam casais na visão profética desses líderes, e foi juntando os casais. Se casavam mesmo, porque iam fazer a obra de Deus. Tempos depois, estourou o negócio, esses casamentos foram dissolvidos, essa igreja sofreu um golpe terrível, desabou. Por quê? Porque o fundamento não era as escrituras. O fundamento era uma visão profética. Ou filosófica também. Filosófica. Certo. E agora, a gente tem que fazer a seguinte consideração. Assim como tem roubo de carro, tem receptação. Tem quem compra. Então, Paul Washer, ele diz uma frase muito forte. Os falsos profetas é Deus punindo o falso crente. É como se Deus dissesse assim, ó, vocês merecem, toma. É isso. Sim. Vocês merecem, não é isso que vocês querem? Toma isso aqui. Então, esses homens, finalmente, vão produzir, sim, uma cadeia de pessoas traumatizadas, feridas, escandalizadas. Muitas não conseguem mais crer em absolutamente nada. E aí é terapia, é oração, sei lá mais o quê. Essa é a situação. É um programa desse para ajudar você em casa. Exatamente. Exatamente. Pastor César, as palavras de C.S. Lewis, eu tenho aqui um livro dele, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Essa obra do C.S. Lewis é fantástica. É incrível. Uma obra incrível, né? Pela Thomas Nelson Brasil. E ele escreve o seguinte, ele discorre num romance a seguinte frase: com efeito, a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave, de chão macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que nós não podemos ficar sem advertências.
E a gente tem percebido que a Bíblia é a nossa advertência, mas ela simplesmente tem sido deixada de lado. Então ele está dizendo o seguinte: nós corremos perigo quando não somos fiscalizados, quando não somos advertidos, quando não somos admoestados pela palavra de Deus. E ele foi perfeito na sua colocação, porque na carta ele está dizendo o seguinte: deixa como está, deixa seguir. E esse é o perigo, porque precisa a igreja verdadeira de Jesus se posicionar de verdade em relação ao que a Bíblia nos ensina. Então não dá para negociar as verdades imutáveis da palavra de Deus. Não dá para negociar. Então a gente tem visto isso, a gente tem visto uma forte influência do progressismo na igreja, a marketização da igreja. Quando você menos assusta, fulano tal está abrindo a igreja ali, ou fulano, a igreja tal está abrindo lá, está abrindo, poxa, mas de novo. E assim, é uma coisa assim, pastor César, é uma velocidade, como você vê, franquias de fast food. Simples assim. Perto da minha casa, tinha lá uma franquia famosa de uma rede, não vou dizer o nome aqui, né, famosa de hambúrguer, né? E dias depois tinha outra. Assim, questão de poucos dias lá fizeram um fechamento, os tapumes lá, cercaram o terreno, daqui a pouco tá lá. Quando tiraram, apareceu lá a grande rede de franquias. Então, a gente tem percebido, não estou dizendo que a igreja não deve crescer, que ela não pode crescer, ela precisa, né? Ela tem esse mecanismo, mas você vê uma marketização absurda, né? Eu fico pensando na baixa formação desses obreiros, dessas lideranças, que vão liderar pessoas. As pessoas vão chegar na igreja com problemas e vão ter lá um pastor neófito, como você bem disse, que não vai ter condições teológicas, não vai ter vivência espiritual, porque, pastor César, você concorda comigo? Não é simplesmente formar no seminário e entregar o produto pronto. Tem uma vivência teológica, tem uma vivência bíblica, tem uma vivência de trabalho. E essa vivência vem com o tempo. O senhor acredita nisso? Com certeza. Se você, em casa, ler, é uma coleção do Spurgeon sobre a escola de pastores que ele tinha. Lições aos meus alunos? O livro 2. O livro 2. Quando eu li o livro 2, eu disse, meu Deus do céu, se eu tinha em mente um nível, que na minha cabeça era um nível até razoável, de critério para ordenação de um obreiro, quando eu li aquele livro, eu fiquei chocado com as exigências que Spurgeon estabelecia para a formação de pastores na escola de pastores que ele tinha. Era simplesmente algo espetacular. Agora, tem uma história sobre Spurgeon de um ateu que atravessava Londres para ouvi-lo todo domingo. E perguntaram para esse ateu, que era uma personalidade importante, você não crê em Deus, por que todo domingo você vai ouvir Spurgeon? Ele disse, porque eu gosto de ouvi-lo, ele fala como quem acredita. Ou seja, eu posso ser ateu, mas é impressionante como esse pastor prega. Com isso eu estou dizendo que até ateus percebem quando um pastor é bem preparado. Uma pessoa que não conhece Deus, quando ouve uma boa exposição da palavra, por mais que os pressupostos sejam outros, ele vai admitir assim, é interessante essa pregação, é interessante esse sermão, e a estrutura, como Agostinho com o bispo Erasmo, se eu não estou equivocado, não me lembro agora, nem então, veio de imediato esse pensamento, que ele frequentava a igreja por conta da retórica do pregador. Então, o despreparo é algo gritante no Brasil. Vou dar um exemplo para fechar esse ponto aqui. Quando nós começamos teologia ali na Zona Sul, é um estudo fundamental. Então, eu pensei, bom, vamos fazer uma teologia fundamental com as principais doutrinas, e, enfim, e vamos trabalhar com esse pessoal. Nós tínhamos 65 alunos, mais ou menos, na primeira turma. A maioria eram pastores de outras igrejas. E aí eu disse para eles assim, pessoal, eu vou fazer uma avaliação aqui, tal, e a cada matéria a gente faz uma avaliaçãozinha, uma coisa assim, tem esse trabalho para fazer em casa, tal. Ao final dessa primeira aula,
A metade da sala me procurou, desesperada, dizendo assim, pastor, olha só, a realidade do nosso Brasil, gente. Pastores dizendo assim, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu preciso aprender a palavra. Eu tenho sede de aprender a palavra. Então, nós temos uma realidade brasileira que reflete um pouco o extrato da sociedade, em que muitas pessoas piedosas, mas que por conta de uma falta de preparo dos líderes, colocam essas pessoas frente às igrejas, e aí nós temos resultados que às vezes não são tão legais, por conta justamente da baixa qualidade desses púlpitos. Pastor César, então no grande desvio da igreja, eu percebo, e quero o seu comentário, eu percebo que o grande desvio da igreja também se dá pela baixa formação do seu clero. Né? Baixa formação do seu clero, pouca vivência ministerial, conhecimento de escrituras ruim, ou também por trás um mestre ruim. Então a gente pode somar tudo isso Com a certeza. esse conjunto. Porque a igreja vai se desviando, ela vai se desviando lentamente. Nós falamos no Café com Deus da semana passada sobre isso, né? A erosão, ela é silenciosa. Ela é sutil. E C.S. Lewis falou de forma muito, muito objetiva aqui, dizendo que é uma ladeira gradual de chão macio e suave, sem curvas acentuadas, ou seja, não tem nenhuma exigência, nenhuma placa, não tem marcos de quilometragem, você faz o que você quiser. Então eu percebo que nós estamos vendo uma igreja desviada nesse sentido. Nós estamos vendo líderes com pouca formação, com baixa formação, ensinando pessoas que não deveriam estar ensinando. E nós temos um problema nas duas pontas. Sim. Porque nós temos a baixa formação, às vezes é uma formação, mas é uma formação ruim. E nós temos os mestres com uma excelente formação, mas infelizmente contaminados por pressupostos que não se sustentam biblicamente. Sim. Então, nesse sentido, a igreja vive uma encruzilhada terrível de má formação ou academicismo, como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem entendimento, mas não tem fogo no coração. Então, assim, não tem vida naquele sermão. Eu acho que é John Wesley que dizia, se o teu sermão não põe fogo no seu sermão. Ou seja, existem Sim. pregações que são belas peças de retórica, mas não há ali a presença contundente do Espírito Santo para impactar as pessoas, porque é só uma peça retórica de um pregador que muitas vezes nem em Deus acredita e que está ali cumprindo um papel religioso. Agora, tem um ponto também do desvio que eu julgo seríssimo, que é um combo, né? Que é na hamartiologia. Hamartiologia, para você que está em casa, é a doutrina acerca do pecado. O que nós temos hoje, Pastor Rulli? O Dr. Shedd, ele dizia assim, americano que ficou muitos anos no Brasil e deixou um legado incrível para a igreja brasileira, teologicamente. Ele, quando chega no Brasil e começa os primeiros anos trabalhando aqui, ele constatou uma coisa curiosa, ele disse, eu tenho a sensação que brasileiro nenhum vai para o inferno. Todos são salvos, é incrível, ele ficava impressionado como todo mundo é crente no Brasil. Agora, isso é sério porque na hamartiologia, que é a doutrina acerca do pecado, eu observo algo gravíssimo. Estão interpretando salvação como se fosse apenas uma questão ética, uma questão moral ou uma vida social irrepreensível. Salvação não é isso. Porque Deus não nos salvou, Cristo não foi o sacrifício pascual vicário na cruz para tornar o homem grego, né? Que o grego tinha um ideal de homem. Sim, não, sim.
Cristo veio resgatar pecadores. Então, assim, pastor Rulli, a pessoa, né, tem uma vida terrível, mas é uma excelente pessoa. Está salvo. Então, ou seja, estão atribuindo a uma pessoa boa, né? Que eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou um bom cidadão, eu faço obras filantrópicas e tal. É, como se isso fosse em si a salvação. Se fosse para isso, Cristo não teria pago o preço que Claro, pagou na cruz do Calvário. Então, na questão ramartiológica, a igreja brasileira, e eu não falo como um todo, mas é perceptível que há um desvio gravíssimo. Não estão chamando de pecado o que a Bíblia chama de pecado. com certeza. Não estão. A Bíblia chama, isso aqui é pecado. Aí o pessoal fala, não, não é pecado não, porque você tem uma boa postura, você é um cidadão exemplar. E quem disse que isso para Deus basta? Salvação não é bom comportamento. Salvação é aquilo que Maria, quando o anjo conversou com ela, ela fez aquela oração. Maria, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de um Salvador quem é pecador. Agora, coloca Maria aqui, antes de conceber Jesus. Era uma menina impecável. Sim. Futura esposa de José. Impecável. E aqui impecável, não estou dizendo que ela não tinha pecado, tá, gente? Que ela nasceu na natureza do pecado. Eu estou falando no aspecto moral, social, para a sociedade. Ela era uma pessoa incrível. Mas ela disse, não, pessoal, eu sou pecadora e preciso de um Salvador. Perfeito, pastor César, perfeito. Agora, pastor César, eu entendo o seguinte, que um marco de advertência, uma placa, uma informação que está na estrada para a gente observar, o marco tem duas funções. A primeira função é mostrar até que ponto a gente se moveu, né? E a outra função dele é mostrar para a gente se a gente se desviou do rumo. Qual é o nosso marco para guiar a fé, para guiar a igreja? É a Bíblia. Né? O nosso guia é a Bíblia, é a palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus, né? Falamos sobre isso já. Inerrante palavra de Deus. Agora, quais seriam os desafios que a gente, com base no marco, que é a palavra de Deus, não somente esse texto que eu li, mas outros textos que nós já lemos aqui, qual seria, então, o desafio? Qual seria a solução? Né? Qual seria a prioridade para a igreja voltar ao rumo? Né? Para ela voltar aos seus objetivos. O grande teólogo da oração, conhecido como teólogo da oração, é o E.M. Bounds. Ele escreveu o seguinte: o que a igreja necessita hoje não é de mais e melhores mecanismos, novas estruturas organizacionais ou maior quantidade de métodos modernos. Ela precisa de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não age por meio de métodos, mas por meio de homens. Ele não abençoa planos, mas homens. Homens de oração. Olha que descrição. É muito forte. Homens de oração. Só acredito que a igreja precisa voltar a orar. E os pastores precisam voltar a orar. E parar de ser um pouco marketizado. Precisa urgentemente. Eu estive uma vez numa sabatina lá na FAAP, com o professor Luiz Felipe Pondé. Era um trabalho de um pessoal lá da faculdade e me convidaram para fazer parte daquela banca. Estava eu e mais 5 ou 6 líderes de religiões diferentes lá, que eu não me recordo. E aí, várias perguntas de alunos, enfim, sabatinando a gente. E eu fui perguntado numa das questões se eu era de uma igreja que falava em línguas estranhas, né? Glossolalia. Sim. Eu falei que sim. E o que você acha de movimentos que não são cristãos que falam essa mesma língua e que eles se identificam com esse dom? O ponto que eu quero levantar aqui, que me veio, é o seguinte. Nessa questão de igreja pós-moderna, nesse contexto bem liberal e bem cordial, alguns pastores, eles, na prática, são ecumênicos.
E eu respondi para aquele rapaz que me fez a pergunta, eu não acredito no ecumenismo. Eu falei, nós estamos perfilados aqui, eu e mais 6 colegas, mas eu acredito que se um deles disserem, olha, eu abraçaria o ecumenismo, eu dou o meu voto nessa direção, vamos nos aliançar, vamos caminhar juntos, todos os caminhos levam a Deus. Eu respondi, quem propõe uma coisa dessa não deve ser levado a sério. Porque se eu estou disposto, pastor Marcos Rulli, eu estou há 30 e poucos anos dependendo de Deus e crendo que a Bíblia é suficiente e inerrante. Sim, Aí eu sim. sento numa banca e digo, gente, vocês são tudo de outras matizes e nós somos irmãos, estamos aqui debaixo da mesma fé. Ou seja, eu estou abrindo mão do meu credo em detrimento de uma aliança. Quem propõe isso não deve ser levado a sério. Não deve. Então, assim, para dizer que a igreja precisa se posicionar, como disse Martinho Lutero, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nesse sentido, a pós-modernidade ela tem assediado a igreja e muitos pastores, e principalmente pastores de uma formação exemplar, academicamente, teologicamente. Tem sido corrompidos, né, pastor? Estão se corrompendo. Estão se corrompendo porque deveriam usar esses marcos para dizer, ó, pessoal, até aqui. Até aqui. Respeito às diferenças. Tem uma frase atribuída a Voltaire, mas que não é dele. Eu discordo com o que você fala, mas eu morreria para defender o seu direito de dizer. Então, eu discordo totalmente do que você está dizendo, mas eu acho que você tem o direito de dizer. Sim. Então, assim, a discordância, ela faz parte da democracia. Agora, se posicionar de tal maneira que não dá para entender se você concorda ou não, aquela coisa dúbia, aquele em cima do muro, a gente nunca viu os apóstolos fazendo isso. Paulo, em Atenas, foi cordial, foi super elegante, mas não recuou da doutrina cristocêntrica. Ele pensou, os atenienses pensam como os gregos e os gregos são lógicos. O que eu preciso fazer aqui? Estruturar o meu sermão de modo que tenha começo, meio e fim, e eles vão me acompanhar. Mas quando chegou na ressurreição, ele sabia que ia perder o auditório. Sim. Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Se eles não acreditam em ressurreição, meu pastor Rulli, o que eu vou fazer? Eu não vou falar de ressurreição. Claro. Paulo disse, jamais eu vou falar de ressurreição, sim, porque faz parte da Bíblia, do Evangelho de Jesus. Claro, é completa, a Bíblia é completo. Completa. Ele falou ressurreição, perdeu o auditório. Então, assim, muitos não querem perder o auditório. E chega a determinados pontos da palavra, aí suavizam, dão as palavras do C.S. Lewis. A ladeira para o inferno é suave, curvas suaves. Exatamente. Pode, enfim. Glórias a Deus, pastor César. Muito obrigado Amém. Pela sua participação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Temos alguns minutinhos. Bom, meus queridos, vocês que nos acompanharam nesse podcast, a gente continua no próximo episódio. Vamos alargar o assunto, porque o assunto ele é extenso, né? Vamos continuar dentro do assunto. Mas o que eu finalizo nessa primeira parte do grande desvio da igreja é que é possível voltar. Há homens de Deus. Existem homens de Deus ainda, pastor César. Existe teologia séria. Existe igreja séria. Que o Espírito Santo trabalhe em nós, que ele trabalhe na igreja brasileira, que ele trabalhe na igreja mundial, porque é uma tendência mundial. O espírito do anticristo, o espírito da Babilônia, ele tem invadido e tem trabalhado contra a igreja. Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua verdade. A Bíblia é inerrante, infalível, gloriosa, poderosa palavra de Deus, e nós vamos ficar com ela, né, pastor César? Com certeza. Quer fazer os seus agradecimentos? Eu agradeço a Deus por estar aqui e sempre que possível estarei, porque é um prazer e é maravilhoso poder servir. Muito obrigado, pastor César. Obrigado para você que nos ouviu, que nos assistiu. Compartilhe o nosso vídeo e vamos ter aí temas interessantes, né, polêmicos até, né, e profundos para a gente debater. Não dá para a gente falar rapidamente, assim, 1 hora. Falta tempo para a gente discorrer de tanta matéria. Mas a gente continua no próximo. Espero você. Beijo no teu coração. Que a graça e a paz seja com vocês.